Olá, senhores! Estamos aí com mais uma questãozinha da nossa aula 7. Olha só, um container com equipamentos científicos é mantido em uma estação de pesquisa na Antártida. Ele é feito com material de boa isolação térmica e é possível, com um pequeno aquecedor elétrico, manter sua temperatura interna constante, que ele chama de temperatura inicial 20 graus Celsius. Quando a temperatura do lado de fora externa, esse container é de menos 40 graus Celsius. As paredes, o piso e o teto do container têm a mesma espessura E, igual a 26 centímetros, e são de um mesmo material de condutividade térmica K, sendo esse K igual a 0,05 joules por segundo metro grau Celsius. Suas dimensões internas são 2 por 3 por 4, a hora que a gente multiplica, em metros cúbicos, né? O volume dele. Para essas condições, determine, ó, essas são as dimensões internas. Então, ó, eu desenhei um container para vocês. Obviamente que esse container está fechado aqui em cima, tá? Deixa eu só trazer direitinho aqui, ó. Então, ó, esse container tem a tampa dele aqui. Tá difícil pegar esse container, hein? Caramba! A tampa dele, ó, tá aqui, ó. Ele tem a tampa dele também com a mesma espessura das paredes, tá? Eu tô tirando essa tampa só para a gente poder analisar e estudar internamente no container. Então perceba que ele disse para nós, ó, que as medidas internas das paredes do container internamente, tá? Tem 2 metros, eu coloquei ali como altura, valendo 2 metros, a largura dele valendo 3 metros de comprimento, e o 3 metros, né? E o comprimento desse container valendo 4 metros aqui, tudo bem? Para essas condições, determine no item A. Então, olha só, vamos calcular aqui no item A. A área A da superfície interna total desse condutor. Vamos pegar a área das paredes, só que lá nas paredes internamente, tá? Então vem com o tio, ó. Eu vou calcular 3 áreas diferentes para vocês. A primeira área seria essa daqui, ó. Vou calcular na cor vermelha aqui, ó. Seria pegar esta área dessa parede aqui no fundo, ó, para nós. Essa área aqui, ó, vou pintar de vermelhinho. Eu vou chamar de A1. Essa área é fazer lado vezes lado, né? Seria fazer 2 vezes o lado 3 metros ali. 2 vezes 3. Isso daqui dá um total de 6 metros quadrados para nós. Tudo bem ou não? O que você não pode esquecer é que essa mesma área, senhores, ela tem aqui, ó, na frente desse container, né? O lado oposto a esse container para nós. Então, na verdade, como eu tenho 2 vezes essa área aqui, eu teria que pegar esse valor e multiplicar por 2 para achar a área total referente a essas duas faces, tanto a face da frente como a face de trás para nós. Então, eu vou poder multiplicar esse valor por 2, já que eu sei que são duas faces idênticas a essa, né? E isso daqui vai dar para nós um total de 12 metros ao quadrado. Belezura? Eu vou pegar agora a segunda área. Essa segunda área eu vou pegar aqui na cor verde. Quer ver? Ó? Seria essa daqui para nós. Essa face lateral do nosso container aqui, ó. Então, essa área lateral aqui, ó, vou pintar de verde para nós aqui. Eu quero calcular essa areazinha, vou chamar de A2, tá? Essa segunda área vai ser uma das dimensões dela, que é a altura dela, que vale 2 metros, vezes a outra dimensão, que é o comprimento, que vale 4 metros para nós. E a gente fazendo 2 vezes 4, isso daqui nós vamos chegar aqui, essa área vale 8 metros quadrados. Mas, olha que interessante, eu percebo que essa área também tem do outro lado aqui, né? Na face oposta a ela. Estão percebendo? Ó? Então eu também tenho essa face oposta com a dimensão 2 de altura, 2, né, de altura, e 4 metros de comprimento. E, portanto, eu tenho condições de calcular essa segunda área, que é igualzinha a outra. Então, eu posso pegar essa área total aqui, 8 metros quadrados, e multiplicar por 2 também, justamente porque eu tenho duas faces dela, né? Então, 8 vezes 2 dá um total de 16 metros quadrados. Até que nós achamos as áreas das laterais, né? A lateral da frente do fundo, a lateral direita e esquerda para nós. Falta agora achar a área da base desse container e também da tampa desse container. Então, olha que interessante. Nós teríamos uma terceira área a ser calculada aqui, que seria essa daqui, ó, que é o chão desse container, ó. Nossa, mas tá difícil desenhar essa linha reta aqui, hein?
Isso porque é com régua. Vamos lá. Esse container aqui agora foi, que vem até esse ponto aqui. Todo esse chão, né? Do nosso container. Então, eu vou calcular essa área azulzinha aqui, ó, que eu vou chamar de A3 para vocês, tá? Então, olha lá. Essa área 3 vai ser o 3 metros, vezes a outra dimensão, que é o comprimento dele, que vale 4 metros. Então, 3 vezes 4 para nós, né? Isso aqui vai dar uma área, 3 vezes 4, de 12 metros quadrados. O que eu não posso esquecer que essa área interna nós temos aqui também na tampa desse container, né? Então, eu tenho que multiplicar isso daí por 2. 12 vezes 2, a gente chega aqui à área total da tampa e do fundo, lembrando que é somente, ó, lembrando que ele só está pedindo somente a área interna, tá? Então, a área interna a gente vai desprezar essa espessura por enquanto. Então, seria, na verdade, dentro da tampa, o que teria contato internamente com o container ali seria essa parte para nós, tá? Mas eu posso multiplicar por 2 e descubro que essa área vale 24 metros quadrados. Portanto, a área total, vou colocar aqui, ó, a área total interna desse container vai ser a soma dessas 3 áreas totais que nós encontramos aqui, das laterais frente e fundo, das laterais direita e esquerda, e do fundo e do teto desse container. 24 mais 16 dá 40, com 12 a gente descobre que a área total aqui, ela vale 52 metros quadrados para nós aqui. Belezinha, meninos? Bora pro item B? Olha o item B. A potência P do aquecedor, considerando ser ele a única fonte de calor. Então, olha que bacana. Nós sabemos que, obviamente, como a temperatura interna aqui vale 20 graus Celsius, olha lá dentro do container, ó, 20 graus Celsius, e que a temperatura externa vale menos 40 graus Celsius, nós sabemos que há uma tendência a influir energia térmica do lado de dentro para o lado de fora. Nós temos aqui um fluxo de calor que vai da maior temperatura para a menor temperatura para nós espontaneamente, certo? Esse fluxo de calor faria com que a temperatura interna começasse a diminuir, já que lá dentro está perdendo calor para o ambiente externo, a tendência seria a temperatura de 20 graus Celsius começar a diminuir para menos 40 graus Celsius. Mas ele garante no texto, senhores, que com um pequeno aquecedor elétrico é possível manter a temperatura interna constante em 20 graus Celsius. Como é que esse aquecedor faz para manter essa temperatura? É muito simples. Se sai 1 caloria, o aquecedor fornece 1 caloria. Se sai 5 calorias, o aquecedor fornece 5 calorias. Se sai 1.000 calorias, o aquecedor vai fornecer 1.000 calorias. De forma que o que é perdido para o ambiente externo, o aquecedor devolve internamente para o sistema. E melhor, se ele perder 1.000 calorias em 10 segundos, o aquecedor vai fornecer 1.000 calorias nos mesmos 10 segundos. Então, percebo que a taxa de fornecimento de energia pelo aquecedor é exatamente igual à taxa de energia que está sendo perdida da parede do meio interno para o meio externo. Em outras palavras, eu vou poder falar que a potência que está sendo fornecida pelo aquecedor elétrico tem o mesmo valor, a mesma taxa de variação que o fluxo de calor que sai do ambiente mais quente para o ambiente mais frio, certo ou não? Então, basta a gente calcular esse fluxo de calor. Eu vou dar um fim nessa tampa aqui, tá? Eu vou colocar a tampa aqui em cima para nós. Vamos fechar o container agora direitinho. Ficou faltando um pedaço dessa tampa. E agora vamos lá. Para a gente calcular o fluxo de calor, em função das informações que nós temos aí, nós vamos calcular pela condutividade vezes a área, lembre-se, tá? A área total, porque ali dá para perder calor não só naquela parede da direita, mas ele pode perder calor pela parede da esquerda, pela parede do fundo, pela parede da frente, pela tampa e pelo fundo, né? Pela base desse container. Então seria a área total interna para nós, vezes a variação de temperatura, tudo isso dividido pela espessura, né? A espessura é a única grandeza que vai atrapalhar aqui, ó, o calor passar da parede interna para a parede externa, ó. Então, essa espessura das paredes, que ele garantiu no texto para nós, ó, vale 26 centímetros, né? Eu tenho que passar para metros daqui, sistema internacional. A espessura é a única grandeza que é inversamente proporcional. Bom, olha só que bacana, hein? Eu já falei para vocês olhar para a unidade de medida da sua condutividade térmica. Então, olha que bacana. Como ali tem metro, significa que a tua área tem que entrar em metros quadrados, e como a gente acabou de falar, a espessura tem que entrar em metros. Como ali a temperatura está em graus Celsius, a variação de temperatura vai entrar em graus Celsius.
E dessa forma, o fluxo de calor você vai encontrar em joules por segundo, e joules por segundo é conhecido por nós como watts, né? Então, a gente vai conseguir achar a potência em watts, que é o que ele está pedindo para nós aí. Então, colocando os valores, olha que bacana, hein? Vamos lá. Ó. A condutividade 0,05. Esse 0,05 eu posso colocar como 5 vezes 10 a menos 2, não é verdade? O 0,05 representa um 5 vezes 10 a menos 2. Joule por segundo metro grau Celsius. Lembra que eu falei? Poderia ser caloria por segundo metro grau Celsius. Essas unidades elas podem variar um pouquinho aqui para nós. A área total, olha que bacana. A FUVEST ela já vai indicando para você o que você precisa fazer. Óbvio, se você errar o item A, você erra todos os outros. Mas o bacana é que ela te encaminha, né, o que tem que ser feito. Você calculou a área total? Por que você calculou? Porque agora você vai usar aqui, ó. Essa área interna total é o que permite o calor de dentro poder fluir para o lado de fora. E a variação de temperatura? É pegar sempre a maior menos a menor. Então, a variação de temperatura aqui, ó, vai ficar a maior temperatura, que é 20, menos a menor, que vale menos 40. Menos com menos dá mais, né? Então, a gente chega aqui, a variação de temperatura aqui em graus Celsius vale 60 graus Celsius. E tudo isso dividido pela espessura. Essa espessura é de 26 centímetros, só que a gente vai ter que colocar em metros, ou seja, eu posso multiplicar por 10 a menos 2. Meninos, olha que linda essas contas. 10 a menos 2 em cima corta com 10 a menos 2 embaixo, né? 52 dividido por 26, 26 por 26 é 1, 52 por 26 dá 2 aqui. Isso significa que 2 vezes 60 dá 180, dá 120, perdão, e 120 vezes 5, a gente chega aqui, esse fluxo de calor que representa para nós a potência fornecida pelo aquecedor, ela vale 600 joules por segundo, o equivalente a 600 watts para nós. Pião, por que mesmo que a potência e o fluxo são iguais aí? Porque ele garante para nós que o aquecedor mantém a temperatura de 20 graus Celsius ali constante. Então, todo o calor que é perdido num certo intervalo de tempo para o meio externo é reposto por esse aquecedor elétrico aí. Belezura? E para finalizar, o nosso item C. Olha só no item C. A energia E em quilowatt-horas consumida pelo aquecedor em um dia, né? Então, meninos, olha só. Para a gente poder calcular a energia, vamos voltar lá naquela formulinha universal de potência. Potência é energia sobre o intervalo de tempo. E, Pião, mas está falando aí de elétrica. A gente não começou a ver elétrica ainda, pelo menos na eletrodinâmica, não tem problema, meninos. É para já ir se habituando, tá? Nós vamos detalhar muito mais isso daqui. Só que olha só que bacana. É só lembrar do PET. Como ele quer energia, eu vou isolar a energia. Ó. A energia vai ficar potência vezes o intervalo de tempo. Você sabe que no sistema internacional, você trabalha com a potência em watts, o tempo em segundos. Como o watt é joule por segundo, vai cancelar um segundo com um segundo e sobra o joule de energia, de unidade de medida para energia. Agora, perceba que a unidade de medida que ele está colocando não é do sistema internacional para unidade. É o sistema usual para nós, a nossa conta de luz, por exemplo. A energia ele quer na unidade quilowatt-hora, tá? Vamos colocar desse jeito. O quilowatt-hora é quilowatt vezes hora. Para ser quilowatt vezes hora, é porque eu tive que colocar a potência em quilowatt, multiplicando o tempo na unidade hora. Acabou, meninos. Então, olha lá. Como é que eu faço para passar a potência de watts para quilowatts? Se você quiser guardar a regra prática, é só você dividir aqui por 1000, tá? Dividiu por 1000, você encontra a potência em quilowatt. 600 dividido por 1000 dá 0,6, só que agora quilowatt para nós, certo? E o tempo, olha o que ele falou. A energia é consumida pelo aquecedor em um dia. Um dia tem quantas horas mesmo, senhores? 24 horas, né? Acabou o teu exercício. Olha lá que bacana. Nós vamos colocar aqui a potência, que vale 0,6 kW, vezes o intervalo de tempo que ela vai funcionar esse aquecedor. Durante um dia ele funciona ininterruptamente, né? Que é de 24 horas. Portanto, a gente chega aqui a energia consumida aqui pelo aquecedor, 0,6 vezes 24, vai dar 14,4 kWh o consumo de energia desse aquecedor elétrico durante um dia para nós. Perceba que aqui ele poderia pedir para você o custo, né, de energia. E para isso ele teria que falar quanto que vale, qual é o valor, né, de cada quilowatt-hora. Por exemplo, falar que cada quilowatt-hora vale 50 centavos de real. Então, você multiplicaria por 50 centavos de real isso daí, você teria um custo aí de R$ 7,20, tá? Para cada dia
de funcionamento desse aquecedor. Para o final do mês, você teria que multiplicar por 30 dias, que a gente considera sempre o mês comercial com 30 dias aqui. Fechou, meninos? Um grande abraço a todos e até mais.